Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, diz o livro do profeta Isaías, na primeira leitura que nós ouvimos nesta Santa Missa. Buscai ao Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. O ímpio deixe o seu caminho de iniquidade e de pecado. O injusto pare de fazer maquinações no seu coração e se volte para o Senhor. A primeira leitura, irmãos e irmãs, sabe aquele momento que nós temos, como se fosse a última chance de reconhecer que sem Deus não somos nada e que nós temos ainda uma oportunidade, talvez para muitos, a última, de mudar. A primeira leitura é um alerta, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora de nossa partida deste mundo ou do retorno de Deus para este mundo. Então, de forma bem objetiva, a primeira leitura nos chama a atenção para buscar a Deus enquanto temos tempo de fazê-lo, porque não há garantia nenhuma do amanhã para nós. É claro que existe a fé e a esperança de que amanhã estaremos vivos e com a graça de Deus estaremos. Porém, devemos sempre pensar que o tempo de Deus para a nossa vida é hoje. Existe uma expressão grega chamada kairos. Kairos quer dizer o tempo da graça de Deus. E não é um tempo cronológico. Não é um tempo contado pelos ponteiros do relógio, mas é um tempo de Deus em nossa vida que só Ele conhece. E que nós devemos sempre estar atentos em viver esse tempo a cada momento presente. A cada momento presente. Na segunda leitura que nós ouvimos da carta de São Paulo aos Filipenses, São Paulo diz assim, lembrando que quando São Paulo escreve aos Filipenses, ele se encontra prisioneiro. Ele está aprisionado. Fisicamente falando, ele está em uma cadeia, em uma masmorra. E nesse momento em que ele se encontra desse modo, ele não está nem preocupado. Porque a vida de São Paulo, e eu não estou falando de um homem qualquer, eu estou falando de um homem letrado, erudito, formado por Gamaliel, um dos maiores rabinos da época. Homem judeu, fariseu de cidadania romana. Conhecia perfeitamente a língua grega e também provavelmente o latim, que era a língua falada também em Roma. Esse era Paulo, homem importante que teve naquela época condições de viver bem e fez uma escolha de vida, seguir a Cristo. Lembrando que o seguimento a Cristo nessa época era muito perigoso, era arriscado. Ser de Cristo era estar dizendo, eu dou minha vida por Ele. E foi de fato o que aconteceu com Paulo. Ele foi decapitado, ele foi martirizado. Onde é que está a beleza de tudo isso? É a total entrega de sua vida a Deus. Ao ponto de dizer, viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Viver para mim já é viver
Cristo aqui na terra. Aqui, minha gente, nós vemos uma intimidade profunda com o Senhor, ao ponto de se anular para que Cristo fosse nele um sinal para o mundo. E é interessante porque São Paulo ele diz assim: para mim seria melhor partir porque eu estaria junto do Senhor. Mas no tempo presente é necessário que eu permaneça. Permaneça para o bem da igreja, permaneça para o bem do povo, permaneça para o vosso bem. Olhe que amor e que desapego ao mundo que tinha Paulo. Ele ainda preferia morrer. Não é porque ele estava triste, não é porque ele estava desolado ou depressivo, não. É porque ele acreditava na eternidade, no céu. É porque ele acreditava naquele que tocou o coração de Paulo para viver uma vida nova, e o nome dele é Cristo. Então, quem tem essa certeza de Deus, da eternidade, que tem fé, não teme a morte. Porque a morte não é o fim. Ela não tem mais o poder sobre nós. Porque Cristo a derrotou. Cristo a derrotou. Isso é bíblico, não é palavra de Padre Antoniel. Está na Bíblia dizendo: os últimos adversários a serem vencidos foram o pecado e a morte. E Cristo os venceu. Daí vem o Evangelho. O Evangelho de hoje apresenta mais uma parábola, em que o Senhor compara o reino do céu, que já inicia aqui na terra. Quando alguém fala de reino de Deus, às vezes é um pouco difícil a gente defini-lo, né? Porque ora a gente diz, o reino de Deus está aqui. Ora a gente diz que o reino de Deus está lá. Padre, qual é o certo? O reino está aqui ou o reino está lá, na eternidade? Está aqui, está lá. Na plenitude, lá. Na perfeição, está na eternidade. Mas ele deve iniciar aqui. Nós iniciamos o reino de Deus na nossa vida cristã, no nosso testemunho de fé, na nossa vida comunitária, eclesial, nos sacramentos. O que é o sacramento? Para a gente entender bem o que é a Eucaristia, é a antecipação do banquete celeste. Mas ainda a Eucaristia, enquanto corpo de Cristo, está velada. O que é uma coisa velada? É encoberta, de certo modo, e nós vemos pão e vinho, mas na realidade é corpo e sangue. É por isso que o reino de Deus é já e ainda não. Porque já inicia aqui, mas não completamente, porque a plenitude está no céu. E Paulo, como eu já falei, vive o reino em sua vida antecipadamente. E aqui no Evangelho, a parábola do patrão, que fala da vinha, é a vinha o reino. Aqui o patrão é Deus. Mas olhe como é interessante. O patrão, ele quer trabalhadores para a vinha, operários. Então ele saiu logo cedo, ao raiar do sol, para contratar trabalhadores para a sua vinha. Preste atenção. Ele combinou, ele contratou por 1 denário, que é 1 moeda de prata por dia. Ele fez o acordo. Tá bom? Entenda aqui para a gente não pensar que ele está sendo injusto. Não, ele combinou. Isso logo cedo. Depois ele saiu de 9 da manhã, de meio-dia
3 horas da tarde e por último às 5. E é interessante porque no final, quando ele contratou os últimos, ele fez uma pergunta. Eu não sei se vocês lembram. Por que estás aqui desocupado sem fazer nada? Qual foi a resposta? Porque ninguém nos contratou. Não é porque eu sou um vagabundo. Não é porque eu sou uma pessoa preguiçosa. Eu estou aqui na praça porque a situação está difícil e a gente ficou aqui esperando alguém nos contratar, mas ninguém nos contratou. Aquele homem se compadeceu, o patrão, e o chamou para a vinha. Eles trabalharam apenas 1 hora. 1 hora. Quando veio o entardecer do dia, o declínio do sol, o patrão mandou o seu administrador pagar. E aqui vem a confusão. Vem a confusão. Porque ele disse assim: começa a pagar pelos últimos. Ou seja, os que trabalharam apenas 1 hora. E quando os primeiros viram aquele último receber 1 moeda de prata, o que foi que eles pensaram? A gente vai ganhar mais. Se ele trabalhou apenas 1 hora e vai receber 1 moeda de prata, então a gente que trabalhou desde manhã cedo vai receber muito mais. Mas não foi. E aí com raiva, zangado com o patrão, começou a murmurar, a resmungar. Como é que compara esse que trabalhou apenas 1 horinha com a gente que trabalhou o dia todo? Isso não é justo. Aí o patrão responde, né, minha gente, como está no Evangelho. Amigo, nós não combinamos 1 moeda de prata? Pois bem, pega o que é teu e vai para a tua casa. Será possível que eu, sendo o patrão, o dinheiro sendo meu, eu não posso fazer o que eu quero com o outro? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Minha gente, eu vou explicar. Porque na nossa cabeça capitalista, que procura sempre se dar bem em detrimento dos outros, e queremos até manipular a vontade de Deus, nós também pensamos como aquele que começou a trabalhar desde cedo. Mas aqui a gente não está falando de comércio. A gente está falando do patrão que é Deus, da vinha que é o reino, e daqueles que foram chamados, como muitos de nós, desde cedo para servir ao reino. Mas também Deus chama aqueles que estão ainda longe dele. Porque Deus não faz acepção de pessoa. Porque a preocupação de Deus é resgatar a todos. E, em outras palavras, a justiça de Deus nesta parábola se chama misericórdia. Misericórdia. E ele está dando uma lição, na realidade, àqueles trabalhadores. Ele não foi injusto, não, porque ele pagou o que foi acordado, o que foi combinado. Agora, se ele quer, porque ele é Deus, a gente tem que entender isso. Ele é Deus. Se ele quer, mesmo aquela pessoa que para nós é uma pecadora, não vale um vitém, e ele quer perdoar e resgatar para salvá-la, ele pode. E é aí onde o Evangelho dá um tapa de luva de pelica em nossa cara. Porque a gente pensa que a justiça de Deus é de acordo com a nossa lógica, mas não é não. Sabe por quê? Aí eu não vou usar a palavra minha, vou usar a palavra da primeira leitura. Prestem atenção.
No capítulo 55 da mesma passagem bíblica que foi lida, né, em Isaías, diz assim no versículo 8: meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. A lógica de Deus não é a lógica do mundo. E aí eu vou concluir essa homilia dizendo algo. Na lógica do mundo atual, viu? Quando eu falo do mundo, é a mentalidade que impera hoje, que é uma mentalidade profundamente materialista. Quando eu digo materialista, minha gente, é assim. A gente é educado de pequeno a nós sermos os melhores, competitivos, destruir o outro, passar por cima do outro. Pode perceber, essa é a lógica do mercado. Inclusive, a lógica de muitas, entre aspas, igrejas, seitas. Vamos ver qual é a que faz o melhor marketing, a melhor propaganda e oferece o melhor Deus. Por que que as igrejas hoje fazem isso? Muitas seitas. Porque elas seguem a lógica do pensamento nosso, capitalista. Queremos um Deus que nos dê dinheiro e prosperidade, lucro e riqueza. Porque é como se nós acreditássemos que a nossa vida está somente neste mundo. Então, se minha vida está neste mundo, eu devo aproveitar com iate, com mansão, com Ferrari, com muito dinheiro no Banco da Suíça, não daqui. Isso é muito perigoso. Porque esse não é o Deus anunciado por Jesus. Esse não é o Cristo falado por Paulo. Não é que Deus não possa lhe dar prosperidade. Ele pode tudo, minha gente. Mas não é esse o motivo do seguimento de Cristo, não. Pelo amor de Deus. Vocês pensam que me angustia o fato de estar indo católico para a igreja protestante? Se fosse uma igreja séria, e esse católico, entre aspas, porque nunca foi católico, se fosse não sairia da igreja. Mas essa pessoa que recebeu o batismo e não era católico de verdade, se fosse para uma igreja para seguir a Cristo e viver o evangelho de verdade, para mim era um motivo de louvor. Era um motivo de agradecimento a Deus porque uma alma foi resgatada. Agora, quando uma pessoa segue uma seita com essa mentalidade, claro que me preocupa. Claro que me preocupa. Porque quando ela perceber que é uma mentira, uma ilusão, e esse Deus do dinheiro não é o Deus da Bíblia, ela vai se decepcionar. Aí ela vai ficar pulando de igreja em igreja. Ela vai viver desacreditada quando ela se decepcionar com tal pastor, tal fiel e com Deus. E Deus não tem nada a ver com isso, mas ela vai se decepcionar com Deus. Ela abandona tudo. É assim que acontece. É por isso que Cristo, ele faz isso logo, ó. Preste atenção. Se quiser ser meu seguidor, meu discípulo, entenda, vai ter cruz. E eu não penso como os homens.
porque eu sou Deus. É Deus falando, viu? Não é o padre, não. Peçamos ao Senhor, a cada dia que Ele nos abençoe, nos dê o pão, nos dê lazer, saúde, felicidade, mas nunca a custo da gente pisar o outro, ou ter que roubar o outro, fraudar o outro, mentir para o outro. Nunca a custo da inveja. Minha gente, o sentimento vil e mesquinho é a inveja. A inveja é um sentimento dos fracos, dos covardes, que não tendo coragem para lutar pelo que é seu, para fazer a sua parte com a bênção de Deus, prefere acomodar-se e invejar e desejar mal ao outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.